O Santo Graal foi um suposto cálice que Jesus Cristo usou para celebrar a última ceia junto com os apóstolos. Ao longo da história do cristianismo, havia uma enorme veneração por relíquias sagradas, que simbolizavam uma forma do catolicismo demonstrar sua fé. Esse tipo de experiência de fé visava reforçar materialmente a crença na história de vida dos santos e de Jesus Cristo. Em vista disso, a Idade Média foi o período principal que as relíquias se transformaram em alvo de adoração e da constituição de várias lendas que descreviam grandes poderes vindo de artefatos sagrados. Mas para compreendermos melhor a história desse suposto artefato sagrado, temos que voltar um pouco no tempo. No primeiro século, os valores cristãos eram populares entre as pessoas de origem humilde e que não tinham condições de ostentar nenhum tipo de luxo material maior. Por isso, caso o Santo Graal realmente existisse, não poderíamos imaginá-lo como um utensílio sofisticado e valioso, o que desmente a possível existência desse artefato sagrado. Além disso, os próprios relatos sobre a última ceia, contidas nos evangelhos bíblicos, não fazem nenhuma menção especial a qualquer objeto utilizado na última celebração entre Cristo e seus apóstolos. No entanto, com o passar dos séculos, outros textos considerados sagrados foram responsáveis por articular a lenda que se criou em torno do Santo Graal. Em um desses textos, também conhecidos como Evangelhos Apócrifos, encontramos a menção de um cristão que, durante o julgamento e a crucificação de Cristo, teve o cuidado de guardar os utensílios supostamente utilizados pelo líder messiânico. Dessa maneira, estariam nesses relatos a origem do mito sobre o corpo da última ceia, o Santo Graal. Um dos responsáveis por dar continuidade ao mito do Santo Graal foi um poeta medieval francês. Em um de seus poemas épicos, o poeta chamado Troilus contava a história de Percival, um camponês que se juntou aos cavaleiros do rei Arthur e se lançou ao mundo em busca de aventuras. A certa altura da história, o cavaleiro Percival se depara resignadamente com uma procissão onde alguns cristãos carregavam valiosas relíquias, sendo uma delas um graal. A história, que não teve seguimento devido à morte de seu autor, diz em suas partes finais que o Graal avistado pelo cavaleiro tinha o poder de evitar vários males. Apesar de mal explicada, essa história do poeta francês foi importante para que o caráter divino do Graal fosse posteriormente explorado por outros escritores. Décadas depois, após a morte do autor, Troilus, a história por ele iniciada foi retomada por vários autores que reinventaram os destinos de Percival e o valor simbólico do Santo Graal. Em meio às versões atualizadas da história, os cavaleiros do rei Arthur perseguiam o Santo Graal com o objetivo de curar e instruir o rei Arthur. Durante o período da Idade Moderna, as famosas histórias do Santo Graal e das demais relíquias do mundo medieval se depararam com as críticas do movimento protestante. A crença e a compra das relíquias eram atacadas como um tipo de atividade contrária a outras mais importantes práticas cristãs. Por volta do século XIX, a lenda do Santo Graal foi relacionada com a Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi uma ordem religiosa criada no século XII com o intuito de proteger a cidade de Jerusalém. Outras lendas medievais a respeito do Santo Graal falam que, além de ser o cálice da última ceia, seria também o cálice utilizado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus Cristo depois que ele foi perfurado pelo soldado romano durante a sua crucificação. Outras histórias também contam que o Santo Graal era uma tigela e não cálice que Jesus usou para repartir o pão durante a última ceia. Mas aonde está esse artefato sagrado? A Catedral de Valência, fundada no século XIII, alega atualmente possuir o verdadeiro Santo Graal.
A história explicada por essa catedral conta que o cálice foi levado a Roma por São Pedro e depois foi enviada para Huesca por conta da perseguição aos cristãos do Império Romano. No século XV, o rei Afonso assumiu o trono de Aragão e doou o Santo Graal para a Catedral de Valência. Mas a história não pode ser comprovada por historiadores, devido à falta de registros históricos. Além disso, a Basílica de Santo Isidoro, em León, na Espanha, alegam também possuírem o Santo Graal.